Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Rosa Galvão, sou técnica de segurança do trabalho e a gente vai falar um pouquinho de uma APR de um serviço específico. No meu caso, eu vou aqui explanar de uma APR que eu cheguei a fazer lá em Suave, de um determinado serviço, que era uma adequação das plataformas de carregamento, colocando um sensor de movimento. Então a gente vai do começo do que é uma APR. A APR, a sigla significa análise preliminar de risco, e ela é uma das ferramentas do gerenciamento de risco. O que é que ela faz? Para a gente fazer a APR, o que é que a gente faz? A gente vai identificar o risco, vai avaliar o risco e vai tomar as devidas medidas de prevenção para que aquele risco não aconteça. Então, do serviço específico que eu escolhi para fazer, como eu falei, é uma adequação de um sensor chamado PT100 nas plataformas de carregamento, e lá como é um estabelecimento de armazenamento de combustível, qual é a forma da gente trabalhar com a APR? Você tem que pegar o executante, você tem que ir lá em loco, tem que perguntar a ele o que é que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, para que a gente avalie a forma como ele vai trabalhar e tome os devidos medidas de prevenção. Então, numa APR, você vai identificar o risco, você vai identificar a causa, a consequência, caso aconteça um acidente, a probabilidade, pelo menos, que nós tínhamos no nosso, digamos, nosso quadro lá de APR, a probabilidade, a severidade, as medidas preventivas e quem vai executar. Então, de posse desse questionário, digamos assim, não é um questionário, é apenas uma tabela. Nós temos que ir com o funcionário, com o executante no local. Então, vai fazer o quê? Esse serviço tinha que ter corte de tubulação. Como nós estávamos trabalhando com gasolina é muito complicado, não era só gasolina, tem que comprar na plataforma de carregamento, todos os combustíveis iriam passar por essa PT100. Deixa eu só explicar o que é PT100 para vocês entenderem. É um sensorzinho que a gente ia colocar junto das turbinas e o combustível passa por essa turbina. Então, o tempo que a hélice vai passando, cada vez que a hélice balança, que ele é um sensor de movimento, significa que passou 1 litro de combustível. E para que se instalar essa PT100, precisava se parar o terminal. Foi um serviço que foi feito no final de semana. Então, a gente tinha que dizer o que ele tinha que fazer. Ele ia dizer, olha, eu tenho que botar fogo aqui, eu tenho que cortar aqui, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, o que o técnico de segurança vai dizer? Para você fazer isso, juntamente com o pessoal de operações e o pessoal de manutenção, quais as medidas? Por exemplo, o risco de incêndio. Vou dar só um exemplo, tá, gente? Risco de incêndio. Então, qual a causa do risco de incêndio? Fagulha. O que vai causar o incêndio? A fagulha. A consequência disso, óbito, um exemplo, tá? Óbito, danos materiais, só um exemplo. A probabilidade disso acontecer, a gente tinha de 1 a 5, probabilidade, digamos, 4, eu não sei o que estava constando lá na nossa PR. A severidade, crítica, isso era muito complicado. Medida preventiva. Medida preventiva tem um monte, então colocar manta de raspa de couro, manta de raspa de couro, deixa eu me lembrar mais, manter 2 extintores P12 próximo ao local, e isso a gente vai desenvolvendo todas as medidas preventivas para esse risco, né? Quem vai executar? Quem vai fazer isso? É o executante,
mais o técnico de segurança, mais o pessoal de operações. Então isso é só uma base para vocês entenderem o que é um APE, que a gente tem que ver o risco. Isso eu botei só um, porque existem outros. Tá? Então o risco, a causa, a consequência, a probabilidade disso acontecer, a severidade, se não é severo, porque eu não me lembro direito das opções que nós temos, mas cada uma é uma letrinha. As medidas preventivas, que a gente tem que identificar todas e quem identifica. E quem faz, quem executa isso. Isso, é só isso que tem que fazer? Não, porque o que vai fazer com que ele execute esse trabalho é a PT que a gente tem que associar. Então, lá, quando eu estava lá, o que a gente fazia? A gente tirava uma cópia disso aqui e anexava a PT, só para alertar, porque isso aqui, na realidade, tem que constar na PT. O que tem que se fazer, porque o que vai autorizar o funcionário a fazer, o trabalhador a fazer o serviço, é uma APT, não a APR. Mas a APR, sempre que for feito um serviço não rotineiro e que tenha risco grave iminente de acidente, é necessário que a gente faça uma APT. Bom, espero ter ajudado.